vamos para mais 24 horas de combates que se espalham num tabuleiro global. Informações coletadas nessas últimas horas revelam ataques inesperados e decisões que podem mudar o destino de milhões de pessoas em vários continentes. No primeiro bloco, você vai conhecer detalhes do avanço russo na Ucrânia. Drones kamikaze, blindados pesados e mísseis devastam Zaporizhia, Donbass e Kharkiv. Uma escalada que provoca medo e incerteza em toda a Europa Oriental. Na sequência, a matéria vai explicar por que tropas russas não avançaram como planejavam. Bastidores revelam alianças incomuns no Cáucaso e planos estratégicos que podem alterar o equilíbrio de forças. Depois, Estados Unidos e potências europeias enfrentam crises internas. Protestos contra bilhões em gastos militares e pacotes de sanções fazem governos temerem o fim do apoio popular e o avanço de rivais estratégicos. O Bloco 4 vai detalhar ataques no Oriente Médio e tensões na Ásia. Israel e Irã trocam ofensivas, Taiwan realiza manobras e a China ameaça agir. Cada passo pode desencadear reações que se espalhem sem controle. A Europa se torna palco de decisões que podem definir o futuro. A OTAN revisa estratégias, França tenta conter o Irã e Reino Unido emite alertas para turistas. Um clima de desconfiança domina bastidores diplomáticos. O sexto bloco mostra como África, Austrália, Índia e Paquistão se preparam. Com cadeias de suprimento ameaçadas e reservistas mobilizados, cresce o temor de que qualquer incidente gere consequências devastadoras. Perto do final, você vai entender por que tantos líderes dizem que o planeta está no ponto mais perigoso desde o último grande conflito global. Um cenário de alianças frágeis e ameaças que aumentam a cada dia. Fique atento, porque cada nova informação pode virar tudo de cabeça para baixo. E prepare-se para testemunhar sinais de uma era em que decisões rápidas decidem o destino de milhões de pessoas. Comenta aqui comigo se você acha que as sanções aplicadas nos países considerados responsáveis pelas guerras realmente funcionam. Ou fala para mim se a melhor maneira de acabar com as guerras são alianças se envolvendo diretamente para intimidar os agressores. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Na linha de frente, em Zaporizhia, drones Shahed atacaram depósitos ucranianos. Cada aparelho carrega 50 kg de explosivos e pode destruir edifícios em segundos. A explosão lançou chamas e estilhaços por várias quadras ao redor do alvo. Fontes militares relataram que caças Sil-34 lançaram bombas guiadas em Donbass. Esses jatos usam sensores a laser e ogivas capazes de perfurar concreto. Os impactos causaram crateras e desabaram bunkers inimigos. Na madrugada, obuses Mista-B dispararam contra posições ucranianas perto de Kharkiv. Os projéteis explodiram depósitos de combustível. As colunas de fumaça podiam ser vistas a quilômetros e dificultaram evacuações civis. Colunas de blindados T-90 avançaram rumo a Kharkiv. Cada veículo pesa 46 toneladas e dispara canhões capazes de romper defesas fortificadas. A presença deles deixou moradores em pânico imediato. Milhares fugiram de Kharkiv para Kiev usando estradas esburacadas. Famílias carregavam poucos pertences, enquanto explosões faziam carros tremer. Relatos dizem que o medo se espalhou mais rápido que os ataques.
Sistemas Smerch dispararam foguetes de fragmentação em vilas ao norte de Zaporizhia. Cada foguete libera centenas de estilhaços e pode atingir áreas extensas. Equipes de resgate tentam chegar às zonas mais destruídas. Donald Trump disse que a Rússia testa limites ao mirar cidades e redes elétricas. Ele prometeu apoio logístico reforçado. Essa fala provocou reações imediatas de aliados europeus e preocupação com nova escalada. Na retaguarda, tropas ucranianas instalaram minas antitanque e redes antidrone. Essas barreiras atrasam avanços russos, mas especialistas afirmam que não conseguem conter ataques aéreos massivos por muito tempo. Relatórios de inteligência apontam que tropas russas querem cercar Kharkiv por vários flancos. O plano seria isolar batalhões e cortar suprimentos em 2 semanas, criando pressão para rendição imediata. Com sirenes e explosões contínuas, cresce o medo de que mísseis de longo alcance expandam o conflito além das fronteiras. No próximo bloco, você vai descobrir detalhes exclusivos da matéria especial que agitam bastidores. Algumas mídias internacionais revelam que, apesar de ataques massivos russos com mísseis e drones, a linha de frente teve avanços mínimos. Pequenos territórios mudaram de controle, mas nada perto do que Moscou pretendia conquistar neste verão. No sul, as forças russas tentam consolidar posições em vilarejos estratégicos próximos da fronteira do Donbass. Observadores dizem que esses pontos podem abrir caminho para cercar regiões inteiras e cortar reforços ucranianos. Fontes relatam que a cidade de Xaviar permanece disputada. Cada semana traz previsões de queda total, mas soldados ucranianos mantêm pontos de defesa. Relatórios contraditórios aumentam o mistério sobre o real controle da área. No setor leste, operações russas avançaram em algumas áreas, mas logo estagnaram. O terreno minado e ataques de contraofensiva tornaram cada metro conquistado um risco alto de perdas e desgaste logístico. Especialistas apontam que o ritmo lento russo pode ter relação com conversas entre Vladimir Putin e Donald Trump. As tensões aumentaram depois que ambos demonstraram insatisfação com propostas de cessar fogo. Na retaguarda, drones ucranianos atacaram depósitos e bases russas. Fontes dizem que esses ataques serviram para obrigar a frota inimiga no Mar Negro a recuar e interromper planos de bombardeios massivos. Outro ponto crítico foi a escalada na região do Cáucaso. A Rússia reforçou tropas em bases armênias após sinais de alianças entre Ucrânia e Azerbaijão. O receio é que novos focos de confronto comecem ali em breve. Analistas dizem que a Rússia teme enfrentar 2 frontes ao mesmo tempo. O risco de ter tropas divididas entre Ucrânia e Cáucaso pode limitar avanços e provocar falhas no comando estratégico das operações. No norte, tropas russas intensificaram ataques aéreos perto de Kharkiv, mas mesmo com drones e artilharia pesada, não houve confirmações de grandes conquistas. Imagens mostram linhas de defesa ainda ativas. Entre a estagnação e o medo de novos ataques, surgem dúvidas sobre quanto tempo cada lado vai suportar essa pressão. No próximo bloco, você vai entender como os Estados Unidos e aliados discutem reações radicais. Nos Estados Unidos, Donald Trump disse que vai ampliar sanções contra Moscou. A ameaça ocorre após bombardeios russos sobre Zaporizhia e Kyiv. A Casa Branca prepara pacotes econômicos que podem isolar setores estratégicos russos. Enquanto isso, protestos tomaram cidades americanas. Manifestantes criticam os gastos bilionários em ajuda militar para a Ucrânia e acusam Washington de negligenciar crises internas. O clima se tornou cada vez mais polarizado. Na Califórnia, líderes locais desafiaram Trump. Eles disseram que o estado manterá acordos comerciais próprios para driblar impactos de tarifas. Essa postura criou tensão entre governadores e a presidência. Empresas alertam que tarifas podem agravar recessão. Setores de construção e transporte afirmam que custos subiram, enquanto novos pacotes de sanções ameaçam cadeias de suprimento. E investidores esperam turbulências. A imprensa revelou que aliados europeus pressionam Washington a manter apoio militar. Oficiais britânicos e franceses dizem que recuar agora poderia permitir à Rússia consolidar avanços definitivos no território ucraniano.
Analistas afirmam que a Rússia estuda explorar divisões políticas americanas. A propaganda russa se espalha em redes sociais, usando campanhas de desinformação para enfraquecer a confiança pública no governo Trump. Trump respondeu que sua gestão vai responder a qualquer interferência. Ele prometeu reforçar a segurança cibernética e ampliar investigações sobre operações russas em território americano e europeu. Ao mesmo tempo, setores do Congresso pedem negociações diretas com Moscou. Eles dizem que prolongar o conflito custa bilhões e empurra economias para crises. Mas a Casa Branca rejeita qualquer acordo imediato. Movimentos anti-guerra protestam diariamente, exibindo cartazes contra o envio de armas e bloqueios econômicos. Grupos afirmam que a população paga o preço enquanto interesses militares avançam sem limite. Diante desse impasse, cresce o risco de que novas sanções e retaliações cruzadas aprofundem a crise mundial. No próximo bloco, você vai acompanhar como a Ásia se prepara para cenários ainda mais perigosos. Israel lançou ataques aéreos contra alvos do grupo extremista de Gaza. Caças F-15 dispararam mísseis de alta precisão que destruíram túneis e depósitos. O bombardeio deixou bairros inteiros em ruínas e espalhou pânico entre civis. Hospitais de Gaza funcionam no limite. Sem energia elétrica e com estradas bloqueadas, ambulâncias não conseguem atender feridos. Médicos relatam falta de insumos básicos, agravando o drama de famílias encurraladas. O líder iraniano Ali Khamenei apareceu após semanas. Ele disse que vai apoiar grupos extremistas do Líbano e do Iêmen, em retaliação a Israel. O pronunciamento elevou tensões em toda a região e preocupou analistas militares. Especialistas afirmam que Teherã estuda enviar drones Shahed e mísseis Fateh a aliados. Esses armamentos têm precisão elevada e podem atingir alvos estratégicos, criando novos focos de conflito em pontos sensíveis. O grupo extremista do Iêmen disparou um míssil balístico contra Israel. A ogiva foi interceptada pelo Domo de Ferro, mas destroços caíram sobre áreas civis. O projétil poderia devastar quarteirões inteiros se atingisse o solo. Taiwan iniciou manobras militares que simulam invasão total. Tropas testaram defesa urbana e caças F-16 patrulharam a costa. Oficiais garantem que o país se prepara para qualquer ameaça vinda da China. A China reagiu com ameaças diretas. Autoridades disseram que Taiwan provoca instabilidade ao cooperar com potências ocidentais. Pequim declarou que medidas militares não estão descartadas se considerar risco real. Fontes diplomáticas relataram conversas entre Xi Jinping e Vladimir Putin. O plano discutido envolve pressão simultânea sobre OTAN e aliados, ampliando tensão e testando capacidade de resposta ocidental. Analistas alertam que uma ofensiva chinesa contra Taiwan pode gerar confronto direto com os Estados Unidos. A mobilização de frotas no Pacífico aumenta o risco de um conflito de proporções históricas. Enquanto tropas se movem e alertas se multiplicam, cresce o medo de uma escalada que fuja do controle. No próximo bloco, você vai ver como a Europa responde a esse cenário de ameaças e alianças tensas. Na Europa, líderes da OTAN se reuniram para discutir cenários de risco. O secretário-geral alertou que ataques coordenados de Rússia e China podem acontecer. Ele disse que é hora de fortalecer defesas e rever estratégias conjuntas. Autoridades francesas revelaram conversas com o Irã sobre cessar fogo em Gaza. Mesmo assim, Paris mantém apoio militar a Israel. Diplomatas temem que a mediação fracasse e provoque novos bombardeios em áreas civis. No Reino Unido, relatórios indicam que 16 generais russos foram vitimados em combates recentes. O governo britânico afirmou que a liderança russa está enfraquecida, mas ainda mantém grande capacidade ofensiva. Analistas dizem que Londres teme ataques cibernéticos coordenados. Agências de inteligência monitoram redes que divulgam propaganda russa e estimulam protestos contra governos europeus. O clima é de alerta máximo. Na França, autoridades testam equipamentos de contenção de migrantes no Canal da Mancha. Veículos blindados e armas não letais foram mobilizados. Organizações de direitos humanos criticam o uso de força extrema. O Reino Unido reativou relações diplomáticas com a Síria após 13 anos.
Oficiais afirmam que o objetivo é monitorar grupos extremistas. Críticos temem que isso legitime antigos aliados do regime de Damasco. Enquanto isso, a OTAN revisa planos de defesa na fronteira leste. Tropas polonesas e bálticas intensificaram patrulhas. A ideia é criar linhas de contenção caso tropas russas avancem sobre territórios aliados. Líderes europeus também discutem se devem ampliar sanções contra Moscou. Economistas alertam que medidas mais duras podem afetar cadeias de abastecimento e elevar custos de energia em todo o continente. No Reino Unido, o governo emitiu alerta sobre possíveis atentados ligados ao Oriente Médio. Turistas foram orientados a evitar deslocamentos desnecessários. A tensão se espalha por várias capitais europeias. A incerteza domina os bastidores políticos. Especialistas dizem que qualquer erro de cálculo pode acionar uma cadeia de retaliações sem precedentes. No próximo bloco, veja outros cenários globais que ameaçam se acender. Na África, governos discutem como enfrentar o impacto de conflitos globais nas cadeias de suprimento. Especialistas dizem que bloqueios marítimos podem gerar escassez de alimentos e combustíveis, afetando milhões de pessoas. Autoridades africanas alertam que a insegurança alimentar já cresceu. Organizações humanitárias relatam que rotas comerciais sofrem atrasos de semanas, criando risco de instabilidade social em regiões mais pobres. Na Austrália, líderes militares revisaram planos de defesa. A preocupação é que se China e Rússia iniciarem ofensiva coordenada, o país se torne alvo estratégico. Reservistas foram convocados para treinamentos emergenciais. Jornais australianos divulgaram que submarinos nucleares americanos operam discretamente no Pacífico. O objetivo seria monitorar movimentos chineses e impedir avanços sobre Taiwan caso eclodisse um conflito repentino. Autoridades australianas disseram que ataques cibernéticos à infraestrutura crítica aumentaram nos últimos meses. Serviços de energia e saúde foram alvos. Investigações apontam hackers ligados a interesses estatais estrangeiros. Em Israel, tropas continuam ataques contra Gaza, mesmo após propostas de trégua. Oficiais disseram que alvos do grupo extremista de Gaza permanecem ativos e representam ameaça constante à segurança nacional. O Irã reforçou retórica contra Tel Aviv. O governo prometeu armar grupos aliados e ampliar operações secretas. Analistas dizem que o risco de confronto direto entre Teherã e Israel nunca foi tão alto nas últimas décadas. Na Índia, ministros alertaram que conflitos globais podem gerar crises econômicas. Empresários pedem medidas de proteção ao comércio. O governo estuda novos acordos para garantir fornecimento de energia e alimentos. O Paquistão acompanha de perto a situação na Ásia. Oficiais declararam que uma ofensiva chinesa em Taiwan criaria pressão militar sobre toda a região. Diplomatas buscam garantias de aliados para conter possíveis ameaças. Enquanto tensões escalam, cresce o temor de que alianças paralelas se formem e arrastem países neutros para confrontos indiretos. No último bloco, você vai entender como tudo isso pode transformar a ordem mundial. Na Coreia do Sul, autoridades homenagearam veteranos do antigo conflito da península. O governo reafirmou que qualquer agressão do norte terá resposta imediata. Forças americanas estão prontas para agir se tensões aumentarem. O Japão reforçou patrulhas após relatos de submarinos desconhecidos perto de suas águas. Navios e aeronaves foram mobilizados. O Comando Naval disse que vai ampliar monitoramento para impedir incidentes que possam escalar rápido. No Canadá, cresce a chegada de refugiados que fogem de regiões em confronto. Organizações humanitárias alertam que centros de acolhimento podem entrar em colapso se o fluxo continuar subindo nas próximas semanas. Autoridades chinesas avisaram que medidas definitivas podem ser tomadas se Taiwan avançar com independência. O risco de confronto direto com os Estados Unidos aumenta. O Pacífico virou foco de tensão internacional constante. Alianças globais se fortalecem e velhos rivais testam limites. Especialistas dizem que qualquer faísca pode gerar retaliações em cadeia e mudar fronteiras. O mundo parece cada dia mais perto de um novo abismo.
Os últimos dias mostraram que fronteiras, alianças e antigos acordos podem ruir em poucas horas. A movimentação de tropas, sanções e ofensivas digitais criam um cenário em que nenhuma nação consegue se manter isolada por muito tempo. Na Europa, líderes falam em preparar populações para cortes de energia e restrições econômicas se os combates se intensificarem. A preocupação com ataques cibernéticos e sabotagens virou prioridade absoluta. No Oriente Médio, Israel, Irã e grupos extremistas se enfrentam em ataques que deixam rastro de destruição. Enquanto isso, Taiwan e China se posicionam, elevando o risco de colisão entre potências nucleares. Analistas alertam que o mundo atravessa uma fase em que decisões políticas se tornam armas tão perigosas quanto bombas. Cada promessa de retaliação aproxima ainda mais o planeta de uma ruptura sem precedentes. Comenta aqui comigo se você acha que as sanções aplicadas nos países considerados responsáveis pelas guerras realmente funcionam. Ou fala pra mim se a melhor maneira de acabar com as guerras são alianças se envolvendo diretamente para intimidar os agressores. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.